Olá, meu nome é Alexandro, eu sou da turma 852 e hoje eu estou aqui para falar desse trabalho acadêmico aqui que compõe a nota da V2. Esse trabalho, ele consiste em que? Em uma análise feita através da ferramenta Weka, em que a gente vai estar utilizando modelos que já são dispostos, oferecidos por essa ferramenta. A gente vai setar alguns parâmetros nele, né? E para estar testando, né, de acordo com a base de dados que foi disponibilizada para a gente. O objetivo é verificar qual tem uma melhor precisão e também verificar a questão de qual leva menos tempo até conseguir tá entregando a resposta para a gente, né? E outras coisas que também são disponibilizadas pela ferramenta Weka que a gente vai estar trabalhando aqui nessa apresentação. Vamos lá. A descrição do problema e a base de dados, né? Como eu já falei, a gente tem uma base de dados e essa base de dados ela é disponibilizada para a gente de forma que a gente tenha que converter esses dados, tornar eles aceitáveis pela ferramenta Weka. Essa conversão, essa transformação consiste em que a gente pega essa base de dados que foi disponibilizada e dentro dessa base de dados encontra os dois arquivos, o arquivo .names e o .data. O .names ele contém ali, seriam sugestões, né, de nomes para serem dados para essas variáveis e um pouco de explicação do problema também. E o .data contém toda a massa de dados que a gente vai ter que analisar. Ok. A gente logo que abre o arquivo .names, a gente percebe que existem 17 atributos. Desses 17 atributos, 16 são do tipo numérico e um é do tipo string. Esse tipo string ele pode até ser convertido no próprio Weka para nominal, que é o formato que é aceito pelo Weka. Ou então pode ser feito como eu fiz aqui também, que ele cria um vetor do tipo nominal ali, onde eu boto o que ele pode aceitar. Da letra A até a letra Z ali, todas as possibilidades que ele pode aceitar. Tá? Aqui está o que é preciso ser feito o que é preciso ser inserido naquele arquivo, né, para que ele possa ser aceito no Weka. É preciso ser incluído isso aqui tudo. Além disso, é preciso que ele seja salvo no formato .arff, que é um dos formatos que são aceitos pelo Weka. Ok. Posteriormente, a gente já verifica se ele é aceito no Weka, se ele pode ser processado e tudo mais, para ver se não teve nenhum erro, porque se você colocar ele aqui nessa parte, o primeiro atributo aqui, letra, você colocar string, ele não vai chegar a aceitar, então você tem que fazer essa análise ali para ver se o Weka de fato vai estar aceitando. Feito isso, pode ser realizados os testes. Você vai lá nessa parte aqui de classificação, vem aqui, vai na parte de shows aqui e vai procurar o modelo que você quer estar trabalhando em cima. Esse modelo a gente pode estar alterando parâmetros, como é que a gente vai querer trabalhar, e dentro disso vai estar fazendo teste para ver qual que é a melhor possibilidade nele. Aqui, vamos lá. Começando com o Naive Bayes Learning. Esse método aqui, a gente vai fazer 3 tipos de testes diferentes. Feitos esses testes, o resultado que a gente obtém são esses aqui, como estão demonstrados aqui. O primeiro teste, onde a gente, esse use kernel estimator está como falso e o use supervised discretization está também como falso, a gente obtém ele de uma forma bem rápida, né? Entretanto, ele não tem uma precisão muito interessante não. 64% é uma precisão baixa.
para o que a gente está procurando aqui. Alguns aqui, eu coloquei ainda, né, a matriz aqui de confusão aqui, onde a gente está tendo apresentado aqui como é que foi os palpites que o programa foi dando. Ele teve 688 vezes que era a letra A e que ele acertou, mas teve 10 vezes que era a letra A e ele deu o palpite da letra D. Também teve 12 vezes que ele deu o palpite que era a letra G. Então, aqui dá para ver essa diagonal principal estando preenchida aqui, quer dizer o que? Estando bem preenchida, né? Até dá para a gente ver que ele tem um grau de acerto até que interessante, né? Se ficasse muito distribuído, o programa não estaria funcionando quase nada, né? Mas como ele está aqui bem distribuído, com a diagonal principal até que bem preenchida, né? Os valores altos estão na diagonal principal, ele até que tem um certo grau de, ele atende até que em partes essa precisão, né? Se a gente for olhar, tem 26 letras aqui no alfabeto, né? E em 64% dos casos ele acertou, né? Mas a gente vai ver aqui para baixo que teve casos aqui que ele se comportou bem melhor, né? Aqui é o segundo teste, né? Onde a gente alterou só esse parâmetro aqui do use kernel estimator, botamos como true, e ele demorou um pouco mais, entretanto ele já entregou uma precisão maior. Olha aqui, dos 20 mil casos que ele analisou, que a gente tem na nossa base de dados, ele já acertou 14 mil. Já é um grau interessante para um tempo baixo, né? E aqui também a nossa matriz de confusão, o mesmo comportamento. 684 vezes em que a letra era A, ele acertou, colocou como A, né? E aqui 12 vezes que era a letra A, ele falou que era a letra D e errou. Enfim, o mesmo comportamento da outra. E aqui o terceiro teste. A gente voltou o use kernel estimator para false e agora a gente colocou use supervised discretism para true. Nessa parte aqui ele já demorou um pouco mais, né? Mas não teve uma precisão maior do que o outro do caso anterior, que foi mais rápido, não, tá? Ele até foi um pouco menos preciso, o grau de correção dele foi menor. Aqui novamente a matriz aqui mostrando, né, como é que ele se comportou. Posteriormente, a gente foi implementar os modelos de árvore de decisão. Aqui nesse de árvore de decisão, a gente encontrou eles na pasta de trees, de árvores, o arquivo J48. Tá? Ok. Como padrão, assim como em todos os testes que a gente fez, a gente usou 10 fold cross validation e para validação cruzada aqui, que é o mais aconselhável de ser utilizado. E a gente, nesse teste de árvore de decisão, a gente só fez duas variações. Uma, o parâmetro unpruned, que é não podado, né? Estava como true e outro como false. Primeiramente a gente fez como true, valor igual a true. E ele se comportou dessa seguinte forma. Ele já teve, né, comparado com o anterior, com o modelo anterior, né, que é o de Naive Bayesian, ele já demora mais, só que o grau de correção dele é bem interessante. 87% já é bem interessante, né? E aqui a gente também tem o número de folhas, né, o tamanho da árvore, e aqui embaixo a gente tem a matriz de confusão também, tá? Um grau de correção bem maior. Aqui, por exemplo, antes a gente tinha visto bastante o D, ele errava, ele tinha confundido com A, né? Então aqui, ó, só 3 vezes. Já deu uma boa refinada no modelo, né? Podemos dizer assim. E aqui o parâmetro aqui de não podado estava como falso. Tá? Ou seja, aqui tinha poda.
E aqui ele apresenta um número de folhas menor, um tamanho de árvore menor e um tempo de execução maior, né? O grau de correção aqui dele ficou bem parecido com o do outro, né? Ficou, na verdade, igual ao outro, né? Em questão de número de acertos e de erros, e percentual aqui ficou igual. Entretanto, não foi o mesmo comportamento. A gente pode observar pela matriz de confusão. Ó, a gente pode observar que tem diferenças. Ó, ele se comporta diferente. Mas, no final das contas, ele teve um comportamento bem parecido. Então, olhando aqui para esse caso, o primeiro teste, né, onde a gente citou como true o não podado, é melhor, pois ele tem uma construção do modelo mais rápida. Posteriormente, a gente fez o teste com redes neurais. Nas redes neurais aqui a gente encontrou na pasta functions, né, esse arquivo aqui, o Multilayer Perceptron, MLP, como ficou especificado no arquivo que descrevia o experimento para a gente, e o momento de 0.8. E aplicamos também aquele mesmo padrão de validação cruzada. Ok. E tinha 3 padrões que eram variáveis, que a gente era para variar e tentar encontrar, né, como verificar o comportamento dessa rede, né, e verificar como ela está entregando para a gente retornos. A gente podia alterar a quantidade de iterações, que é dado pelo batch size no ECA, quantidade de neurônios e a taxa de aprendizado. Aqui é como eles são dados pelo ECA. Então, a gente foi lá e setou, alterou, né, e verificou como é que ia se comportar. Inicialmente, né, a gente adotou essa taxa de aprendizado, poucas camadas, né, e uma quantidade de iterações razoável também. E o resultado foi ruim, né? Um tempo para a construção de modelo alto. Aqui ele também teve uma precisão baixa, bem mais baixa do que qualquer outro modelo que a gente tinha abordado até então. Então, não foi legal. Tentei variar aqui, ver o que podia ser mexido. Partir para quê? Aumentar a quantidade de camadas e diminuir a quantidade de iterações. O tempo de construção aumentou, mas a precisão aumentou, ficou bem legal, comparado com o que a gente tinha antes. Ó. Mas ainda assim não estava interessante. Então a gente conseguiu agora pelo menos verificar que a quantidade de camadas tinha um peso importante no percentual de acerto nessa rede para esse caso aqui. Então, no terceiro caso, eu fui lá e fiz o quê? Diminuí taxa de aprendizado, aumentei bastante o número de camadas e de iterações deixei uma iteração só. Ele aumentou também o tempo de construção do modelo, mas também aumentou a correção aqui. Aí, depois de ver esse comportamento aqui, eu resolvi fazer um teste bônus aqui que levou até mais de 1h30 para ser executado no final das contas. Ele levou aqui mais de 15 minutos, quase 16 minutos para construir o modelo, né? Mas ele teve um grau de correção aqui, precisão aqui muito bom. Comparado com qualquer outro modelo, ele foi o melhor que saiu. Entretanto, é muito demorado. Para uma atividade que demandasse uma precisão boa, essa poderia ser uma linha de ação a ser tomada, né? Ok. Aí agora a gente vai partir para a análise comparativa, onde a gente vai ver quem é bom, quem é ruim, e na verdade vai ver que na verdade nem tem isso de quem é bom, quem é ruim. Tem cada caso, ainda mais vendo que nesse caso a gente já tem diferenças. Então, imagina quantos casos diferentes a gente pode ter no mundo real e quantos modelos diferentes pode aplicar e cada um vai ser melhor em cada caso. Então, aqui a gente tem a primeira comparação entre árvore de decisão e Naive Bayes and Learning. Tá?
Aí que eu coloquei, que nessa comparação a gente viu que os modelos de árvore de decisão tinham vantagem no percentual de acertos, mas que tem um tempo de processamento maior, né? Então, assim, a gente conclui o quê? Que se a gente tiver muitos dados para analisar e tiver que ter um tempo de resposta muito rápido, é bem mais interessante, pode ser bem mais interessante a gente usar o Naive Bayesian Learning. Agora, se a gente quiser precisão, né, e tiver o tempo não for o fator crucial, né, a gente pode usar a árvore de decisão, né, porque ali o Naive Bayesian Learning, ele mostrou até um índice de acerto aceitável, né, para esse caso. Então, ficaria a cargo de quem está usando, para qual finalidade, né, chegar e decidir. Aqui, agora a nossa comparação é entre árvores de decisão e redes neurais. Tá? Agora, a gente pode ver que aquilo ali, né, na comparação entre esses dois, né, o modelo de árvore de decisão saiu muito melhor. Isso é fato. Teve um custo-benefício muito melhor do que a rede neural. Entretanto, a gente viu ali que se a gente for aumentando essas nossas taxas de aprendizado, a quantidade de camadas e a quantidade de interações, a nossa rede neural vai ter um índice de correção bem alto. Então, pode ter casos que a rede neural seja interessante de ser utilizada. Um caso onde precisão seja o fundamental. Então, eu vou usar a rede neural, onde eu não posso tolerar erros, né? Então, eu vou refinar o meu modelo ali de rede neural, né? Para botar as taxas e quantidade de neurônios o mais alto que eu conseguir ali, o mais alto que for aceito ali naquela rede. Óbvio que o tempo vai ser muito maior, só que aqui eu vou estar tendo uma precisão muito maior também. E aqui a terceira e última comparação entre Naive Bayesian Learning e redes neurais. Aqui a gente pode ver que esse aqui acaba que para essa comparação aqui a principal diferença entre eles vai ser o tempo, né? Onde o Naive Bayesian Learning vai ser bem mais rápido, né? Só que como a gente viu a rede neural, ela pode ser bem mais precisa. Então a conclusão que eu tirei foi que, efetuando esses testes, né, a gente pode concluir que, como eu falei no começo, a referida finalidade, né, uma finalidade pode ser interessante para um modelo pode ser interessante para aquela finalidade, pode ser que outro não seja. Então a gente tem que fazer os testes, verificar os cenários, alterar parâmetros que sejam possíveis alterar, para verificar qual que é a melhor, assim como foi feito aqui. Nesse caso aqui, né, onde se a gente puder tolerar alguns erros, né, eu não tenho dúvida que o melhor custo-benefício aqui foi a árvore de decisão com poda, né? Onde até eu coloquei aqui, isso aqui fica disponível no ECA, ele dá a árvore para visualizar. E essa aqui é a nossa árvore. A melhor árvore aqui, o melhor modelo que a gente teve, essa aqui é a árvore que ele nos gera. Com todas as variáveis aqui. E aqui eu ainda deixei sugestão para melhoria de experimento, assim, que seria interessante talvez disponibilizar até um outro arquivo de base de dados, né, onde poderia ter alguma variação de número de variáveis ou não, para a gente estar verificando, e se eu colocar aqui um arquivo aqui com 200 mil dados daqueles ali, da mesma forma, com a mesma formatação, a mesma quantidade de variáveis, né, que sejam atendidos pelaquele mesmo modelo. O tempo de processamento ali, ele é linear, vai demorar muito mais tempo, vai demorar o mesmo tempo, né? Vai demorar 10 vezes mais, porque tem 10 vezes mais elementos, enfim, né? A precisão vai mudar, seriam interessantes para serem ainda a termo de comparação, né? Para a gente, a termo de dados, que eu acho que poderia ser interessante. Aqui eu coloquei algumas referências, né, onde eu achei que esse mineração de dados aqui, ele dá algumas dicas lá sobre o ECA, né, essa parte lá do vetor de nominais lá que
eu consegui pegar um pouco por aqui também. Essa parte aqui de gerar essa árvore aqui para visualizar, eu também consegui pegar nesse arquivo aqui. E eu creio que seria isso.